Eu coloquei aqui estereoscopia, não foi não o negócio? Buenas! Entramos? Deixa eu colocar uma musiquinha. Gente, chega de bababá, deixa eu explicar. Aqui, Dora! fertilidade de verdade, pra você finalmente entender. Papo fértil pro bebê Ana dentro de você. De Valieri, Ana De Valieri, como está? Como está? Como está? Ó, Juju. Juju. Clarinha. Cadê, gente? Não tem aquele negócio de eu colocar assim, pra eu curtir assim, não curti não. Bate aqui, tipo, bate aqui. Fala, galera! Fala, doutora! Como vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo? Mentira, eu tive aqui ontem, né? Mas hoje estamos voltando por um bom motivo. Vamos falar muito sobre estereoscopia, tirar todas as nossas dúvidas e, de quebra, saber um pouquinho de radiofrequência. Ô, Ti, o áudio tá indo pelo fone? Cadê meu microfone? Não tem microfone hoje? Não, tem que ser pelo fone, lembra? Ah, não tô ouvindo nada aqui. Você anunciou, você vai ouvir na hora que... Ah, não me ouço? Não. Não me ouço, queria me ouvir. Queria me ouvir, né, gente? Que todo mundo que fala muito queria se ouvir. Tá do retorno, você já ouviu falar do retorno? A lei do retorno. Não, isso não é a lei do retorno, não, mas tem a ver, tem a ver. E aí, meus amores, vamos lá então? Vamos começar, finalmente. Já deu 21h17 há muitos tempos. Como vocês estão? Cadê minhas melancias? Estão aí? Dávila, vamos, cadê essas melancias, gente? Vou chamar elas lá. Cadê minhas melanciazinhas? Amadas, estamos ao vivo já. Vocês corram pra cá, fecha essa roça de melancia, vem todo mundo pra cá prestigiar. Beijos! Pronto. Vou colocar aqui, cadê? Dar uma pinada aqui, chamando a galera. E vamos lá começar então. Cadê a doutora Bárbara? Será que tá por aí, doutora Bárbara? Dá um oi pra mim aí, Babi. Cadê você? Deixa eu ver se você tá aqui. Achei! A endometriose, adenomiose e miomas. Hey, buenas noites! Buenas Como noites! estamos, Babi? E Quanto aí, tempo que eu Brenda? não te vejo! Gente, faz 15 anos, né? Quantos anos? Nossa, mas muitos. Mas muitos. Você tá ficando velha, Letícia. Você tá ficando Ah, velha. eu tô. Você também, eu saio fora. Estamos, né? Esse que é o problema. Eu tava vendo as fotos da residência agora mesmo, tô arrumando meus HD lá. Ah, E aí, para. falei, cara, eu podia Eu ter não achado uma tenho. foto. Você podia, mas eu não eu não achei. tenho. Eu não achei foto nossa, mas eu vou achar amanhã, eu vou colocar nos stories lá pra gente ver. Ponha, Vou ponha. marcar lá. Porque eu não tenho. Eu não tem? tenho. Eu não tirei. Eu sou a pessoa japonesa que tira foto, né? Mas eu não tenho foto dessa época. Acho que eu, sei lá, que mundo que eu vivi A gente naquela época. trabalhava muito, filha. A gente não tinha tempo de Jesus. tirar foto, né? Não tinha. A Não gente tinha trabalhava, celular, né, gente? ficava- Faz tanto não tinha tempo. celular. Não tinha celular. Era foto de máquina mesmo que eu tinha. De máquina digital. Negativo. Eu Negativo. tinha uma digital, eu acho que já era digital já. Só que foi bem na transição, né? Tem muito Acho tempo. que foi. Acho que foi. 2004, 2005, não foi? Né? aí Janeiro na de época era 2006 a gente acabou. Isso, acabamos aí. Foi isso mesmo. Então, a vida tem te tratado bem, Babi, porque você tá com a mesma cara de sempre. A verdade é essa, Você né? também. Japa gente, tem você essas também. coisas, né? Não é? Tem, Japa tem. não tem? Não fica mais assim, É. né? Acho que longevo, assim. Longevo também, né? De viver muito. Mas não envelhece, né? Não é? Tem isso, tem isso. Podia Eu ser acho melhor, também. mas tem. Podia Esse tem ser um lado melhor. japa. Sempre podia. Mas Mas, a barriga cheia. mas aí a gente vai na dermato, né? A gente vai. Passa dando os um jeito. cremes, né? Dá Ah, um eu sou jeito, péssima dá de um passar creme. Eu Tem que também passar. eu também não. Eu comprei Eu até também um rolinho. Você sabe um rolinho que você faz assim? E sai um monte de. Eu de sei, sangue? não tenho. Não. Coisa que dói, que tem agulha. Dói. Não gosto. Você não gosto, gosta? Não. Ah, eu Minhas gosto de dermatos uma falam dorzinha. que elas falam que eu sou uma péssima Desiste de paciente. você. Péssima Não tem paciente. graça, não, elas Não falam. dá pra fazer aqueles antes e depois com você. Não dá pra Não, fazer. imagina, jamais. Não Eu faço comprei nada. um rolinho mas eu não tenho coragem de fazer. Porque eu falei, meu, vai sangrar. Eu não tenho que ir na médica, né, pra poder fazer isso. Porque eu não tenho condição de fazer. Imagina, Né? sozinha O não. que você tá bebendo aí? Chá? Chá de Ai, que jasmim. fina. De quê? De jasmim? De jasmim. Indicação das minhas amigas acupunturistas, que elas falam que o jasmim é ótimo para essa coisa de fertilidade, não que eu queira engravidar, porque eu nem útero Uai, tenho mas mais. Mas não tem útero mais? Não. Você tirou seu útero? Eu tirei com a graça de Deus. Por causa de quê? Eu tinha muitos miomas, quer dizer, eu descobri, comecei a sangrar em fim de 2017, eu já perdi a conta. E aí
Em 2018 Não, mas eu peraí, fiz você o deu exame. quanto? A gente tá em 2020 ainda, tem pouco Isso, tempo faz 2 meses, né? Faz 2 anos. Faz 2 anos que eu operei. E aí eu comecei a sangrar. Fui fazer exame que estava atrasado, né? Meu preventivo. Pra variar, em casa de fevereiro, É. eu fiz o meu também há pouco tempo agora. E aí eu fui ver, tinha lá um tanto de mioma, assim, uma coisa, né? Mas então, tipo, muito assim de ter que A operar. conta da pós-operatória foram 18. Do anátomo, 18 miomas. Sério? E aí viram lá também endometriose e tal, e eu não tinha sintoma, então também não ligava, só ligava pro sangramento que começou. Aí eu tentei tratamento clínico, bem certo, mas aí não fiquei satisfeita, como eu já estava com a minha prole constituída e Tem não um tinha. filhote, não é? Eu tenho um, mas sempre o plano foi um, nunca foi mais. E Qual é o nome aí, Pedro, Pedrinho. e você tem uma meia dúzia, né? Eu tenho uma meia dúzia. Na verdade, é meia dúzia, são 3 mesmo. Hum, Mas a sensação É uma térmica galera. é de meia dúzia, entendeu? eu imagino. Eu E imagino. um tem sensação térmica de uns 3, né? Uns 3 tem sensação E- térmica de uns 9. Tipo isso. É tipo isso. E aí, enfim, aí eu decidi, e aí fiz a rapa. Deixei os ovários, obviamente, mas tirei os endometriomas que tinham bilateralmente, tirei tuba, tirei lesão que tinha no E você nervo, sabia de diafragma. tudo? Você sabia que você tinha endometriose? Não, eu descobri. Ou Não, você descobriu não, tudo, eu não. tudo meio junto, assim. Você foi tirar os miomas. E aí você descobriu tudo isso. Ah, não, eu descobri antes, né? Antes de operar. Quando eu fiz o exame de mioma, eu já fiz o ultrassom com uma especialista de endometriose, que é a quem trabalha comigo, uma das que trabalham comigo. E ela, Bárbara, tem endometriose aqui. E eu não fazia ultrassom há muitos anos, assim, há vários anos, porque eu não tinha sintoma, menstruava normal, tinha engravidado rápido, eu engravidei em 2 meses, quando eu quis. Então, e aí foi isso. Aí ela falou, não, vamos fazer um exame com preparo. Tem lesão aqui profunda. Aí fiz o exame com preparo, bonitinho. E aí tinha lesão quase no nervo. Aí na cirurgia a gente achou lesão até no diafragma, tirou. E é A gente isso. não, você não vida que participou dessa cirurgia, não, né? eu praticamente participei, porque na verdade eu escolhi até a técnica de enfermagem que estava na sala. Sério, então você estava em Sério. campo, né? Assim, Eu você saiu do seu praticamente- corpo e ficou lá voando em cima dele. Foi assim, quase, tomando conta, né? assim. É porque infelizmente o anestesista é muito bom e ele conseguiu me fazer dormir, porque senão eu tinha segurado, assim. Dava uma pintazinha, né? Dava uma ajuda, né? Então, não é? Dá pra ajudar a Fazia docar, pelo câmera, menos. né? Dá pra Mas ajudar assim, ó, a eu docar chamei o aqui robô. pra falar de estereoscopia. Então mas vamos você falar tá- disso. Não, calma. Você tá pra fazer uma live de você como paciente, né? Dá. Tem vídeo meu, eu já contei essa história. Essa história, pra Porque eu quem não me sabia segue, é essa história velha. toda. Essa história é velha. Mas eu já contei, sim. Enfim, e vira e mexe, eu falo alguma coisa dela lá no meu Instagram para algumas pacientes que, quando tem a ver, enfim, né, do contexto. Mas também é importante dizer, né, em relação a isso, que às vezes elas falam, mas você fez isso, você fez aquilo. É importante dizer que o meu caso é o meu caso, né, e que as minhas indicações, as minhas escolhas são minhas, baseadas na minha história, do que eu já tinha vivido, e que isso não serve para as outras, né? Então eu sempre falo isso para as meninas. Elas, doutora, você tirou útero, então será que é melhor eu tirar? Não, você a gente vai ver, não necessariamente. Às vezes você tem mais Cada um, doença que eu, Claro, com certeza. mas Cada um, é cada outro. um tem uma Mas coisa. claro que sempre ajuda, enfim, né? Você ter uma experiência, eu sei o que é sangrar loucamente, eu sei o que é ter sintoma atípico, eu sei o que é passar por uma cirurgia minimamente invasiva, que não foi tão minimamente assim, mas foi super tranquila, assim, foi grande, mas foi robótica, foi com uma equipe que eu escolhi, que me cuidou maravilhosamente Posso bem, perguntar enfim. quem que foi que operou? Quem? Sim. De primeiro cirurgião foi o Crispi, o Cláudio, mesmo professor. De segundo foi o Thiers. De terceiro, e aí foram as meninas que trabalham comigo, que eu não quis colocá-las como primeiros auxiliares, que eu fico com medo de ter, né, operar a chefe e tal. Eu falei, não, vamos tirar. E aí eu chamei o professor, que é uma pessoa que é meu amigo pessoal, enfim, e o Thiers também, do Rio. E eles vieram para São Paulo só para me operar. E a Isabela e a Thaís também ficaram ali de segundo, terceiro, quarto auxiliar. O Marcelo, que ajudando, né? devia ter umas 50 pessoas. As fotos da sala, ainda bem que a gente não estava em época de pandemia, porque a foto da sala são tipo umas 50 pessoas, todas as enfermeiras. É bom que todo mundo te conhece por dentro agora, né? Já literalmente, é aberta, né? passou manipulador, aquela coisa toda.
É verdade, é verdade. Eu nunca tive esse pudor, então tá tudo certo também. Meu avô dizia que quem nunca viu não sabe o que é, quem já viu tá acostumado, então tá tudo certo. Exatamente, é verdade. Seu amor é um sábio, né? Todos os avós são sábios, né? Cara, eu tô É. assim, chocada que você tem toda uma história, né? E eu não sabia, não sabia mesmo, assim, de tudo isso. 15 anos acontecem algumas coisas, Algumas né? coisas podem acontecer, né? Não, porque eu vi você, né, com filho. Eu já assisti alguns pedacinhos seus de stories, tudo, mas eu nunca vi nada você falando sobre isso. Já vi você Acho falando de que outras tem. coisas e tal, das Sim. técnicas, tudo, né? Estereoscopia. Radiofrequência é um negócio que eu vi esses dias que eu falei super empolgado, por isso que eu já coloquei a Dona Miosa junto, que eu já quero saber de radiofrequência, que eu sei zero, e a gente vai sair Uhum. hoje PhD nisso, mas eu não sabia disso tudo aí. Que doido, né? E eu acho que é muito legal quando você tem uma história para os pacientes que você vai tratar, né? Não que você vai tratar gente com tudo isso, né? Que você teve aí bastante coisa, né? Mas eu acho que aquilo Ah, te não, dá mas é meu um dia a dia. respaldo maior, né? É, Você acaba é tratando exatamente o coisas. que eu faço. É exatamente o Não, que eu você tem faço. mais moral para falar para uma pessoa, né? Pô, não, eu tive isso, né? Eu já senti essa dor, né? Te dá muito mais respaldo do que eu, por exemplo, que não tive esses trem tudo. Você não acha que você sente Tive. mais, você fica mais, como é que eu vou falar? As pacientes se sentem, assim, é claro que eu tenho um lugar de fala nesse contexto, Sim, é isso sim, mesmo. Esse negócio de lugar de fala, isso do mesmo, lugar isso de aí. fala, exato. Isso. As pacientes reconhecem esse lugar de fala meu em relação a isso, mas na hora que a gente tá tratando, assim, pelo amor de Deus, assim, tantos bons profissionais e até homens, olha que eu sou feminista pra caramba, mas assim, tem tantos bons profissionais homens que nunca passaram por isso, nunca vão passar e que são excelentes, que têm um super acolhimento, uma super Sim, empatia. Então, não é isso que faz um médico ou uma médica ser bom, ter passado por essa sim, experiência. A gente sim, pode sim. aprender a ter empatia, acolhimento, independente disso. Mas com Concordo. certeza, em Mas alguns dá uma bagagem momentos. extra, né? É uma Acho que coisa sim, toda experiência na vida é sim. bagagem pra gente, né? E se eu tenho uma experiência parecida com a sua, talvez isso em algum momento nos coloque próximos, né? Então, acho que sim, acho que sim. Com certeza eu aprendi, assim, acho que a ser mais humilde no sentido de ter passado, sabe, pela jornada de paciente no hospital, A pelos gente, medos nossa, a do gente, paciente. Mais do que sobre a doença, Lê, eu acho que eu me coloquei muito no lugar de fazer os exames, de ir para o a gente hospital. percebe como que o ambiente hospitalar é hostil, né? Porque a gente está acostumado a chegar, É, mandar, faz isso, faz aquilo, aí você vai lá como paciente, você fala assim, eu sou um cocô exato. aqui, né? Então, tudo bem que eu fui num grau de acolhimento, que era o meu hospital, né? Esse hospital que eu tinha como casa, com todo mundo me paparicando num grau extremo. Mas com certeza tem, né? A fragilidade de ali não era eu a cirurgiã e eu estava na mão das pessoas, por mais que fossem pessoas que eu confiava 100% e confio ainda, tirar esse controle da nossa mão quando a gente está acostumado realmente é estranho. Então, me ensinou muito sobre humildade, sobre respeitar quando uma paciente reclama que um exame é dolorido, que era uma coisa que eu já fazia, que um exame é chato, era uma coisa que eu já tinha, que me incomodava, da esteroscopia, né, que é o nosso assunto de hoje, a questão de dor. Eu não fiz esteroscopia, enfim, não precisei, mas essa coisa de dor ambulatorial, até que ponto, é algo também que eu tento prestar atenção, né? Que massa, cara. Muito legal. Muito bom mesmo ter toda essa experiência aí para poder compartilhar com a gente também, porque eu acho que também faz parte, né? Então vamos para o nosso assunto de hoje. Coloquei esteroscopia. Mas me refresca a memória aí. A gente se formou, fez residência e tal. E eu lembro que você já fazia alguma coisa de esteroscopia. Teve uma época que eu fiz um curso de esteroscopia. Se eu não me engano, foi alguma coisa de betoca, alguma coisa assim. E eu lembro que você estava lá. Você já participava, você já era alguma coisa ali do grupo. Sim, sim. Como é que é o nome dele? Do Instituto. Cláudio. Esse daí. Do Alguma Instituto coisa. Europeu. Isso aí, Do isso aí. IS, Você já era alguma coisa ali, mas Sim, depois eu fiquei sim. sem saber. Então você faz mais que tudo hoje esteroscopia, é isso mesmo? Não. Não só. A minha formação principal acabou sendo esteroscopia logo que eu me formei, então eu fui para a Unifesp e conheci o professor Luiz Cavalcante, fiquei lá, né, com o Lula, famoso Lula, no mundo da esteroscopia, com ele por 8 anos, e aí eu fui para o instituto que ele é um dos sócios, que é esse Instituto Europeu de Ciências Endoscópicas, fiquei lá de preceptora durante, acho que foram uns 8 anos ao todo, e que foi provavelmente um desses cursos que talvez você tenha feito ou passado por ele. Sim. E aí continuei lá, enfim, com aluno, etc., até que eu optei por sair de lá porque eu fui fazer outras coisas.
Também fui coordenadora, fiz parte da coordenação de um outro curso de pós-graduação de Hístero e vídeo. Então, aí nesse meio tempo eu também fiz a formação de videolaparoscopia, fiquei um tempo com o pessoal da endometriose, e aí eu comecei a fazer muita endometriose também. E aí a adenomiose, obviamente, veio junto, porque eu já fazia hístero, então tinha questão de mioma, pólipo, fazia vídeo, então tinha mioma, tinha endometriose e tal. E a adenomiose era algo que estava ali, que pouco se sabia, pouca gente estuda adenomiose. Na verdade, você vai no PubMed, você bota lá adenomiose, sai muito menos artigos, 10 vezes mais endometriose do que adenomiose. E aí é um assunto que eu gosto de cuidar, justamente porque ele tem pouco, o que você faz ali e tal. Então, eu comecei a estudar muito adenomiose por conta, tanto para esteroscopia quanto para a parte de vídeo, que tem pouca opção. E aí, recentemente, até de tanto eu falar disso e tal, surgiu a oportunidade de fazer esse treinamento de radiofrequência, que é uma outra técnica endoscópica. Nesse meio tempo, eu coordenei, né, uma equipe de ginecologia, montei um departamento inteiro no hospital aqui de São Paulo, junto com outras pessoas, obviamente, e pedi demissão dessa parte de gestão. Eu fiz MBA de gestão também, enfim. E aí entrou o robô nessa história toda também. E aí agora tem essa radiofrequência. Então, na verdade, hoje o que eu faço é qualquer cirurgia minimamente invasiva. Faço outras também, né? No dia a dia consultório. Eu faço gineco no consultório. Mas hoje o meu foco no consultório acaba sendo muito endometriose, mioma e adenomiose por todas as técnicas que forem necessárias. Então, também tem o parceiro de embolização, se precisa fazer, se eu achar que é pertinente, etc. Né? A gente acaba cuidando da paciente como um todo. Então, a gente pode falar que você é uma especialista em videocirurgia ginecológica e adenomiose. Você se coloca um pouco como adenomiose, uma pessoa que fala de adenomiose. Não tem muito isso, eu sei que não tem, mas assim, você acabou se interessando e estudou bastante adenomiose. Isso. Então, hoje, eu acho que eu sou das pessoas que mais gosta de estudar isso, né? Se isso é alguma coisa, enfim, eu gosto de estudar adenomiose. Eu acho que né? Eu acho que mas a formação específica eu sou especialista em endoscopia ginecológica. Entendi. Ponto, é isso. Então, me diga uma coisa aqui. Histeroscopia. Esse curso que eu fiz lá, nesse instituto, aquela vez, eu lembro que foi de Betoque, que era um negócio que a gente poderia fazer no consultório teoricamente, né? Sim. Na prática, nunca fui atrás de fazer. Eu acho que pouquíssimas pessoas fazem. Acho que muito por conta do convênio também, né? Eu não sei se é por causa da dor ou por conta do convênio não cobrir. Como é que tá isso hoje? Já tem essa técnica? As pessoas têm feito mais? Como é que tá isso? Então, aqui... na verdade, ele não é de consultório, é uma técnica que a gente chama de ambulatorial, que é diferente de consultório. Ou seja, que é um ambiente teoricamente intra-hospitalar, mas que não centro cirúrgico, né? Mas que você tem um respaldo. E, teoricamente, hoje ainda é mundialmente difundido o que a gente chama de see and treat, ou seja, você vê uma lesão na esteroscopia, você entra com uma câmera, vê uma lesão, você já trata essa lesão. O que acontece aqui no Brasil não tem esse modelo, sim. A maioria dos lugares faz, os laboratórios fazem a esteroscopia diagnóstica como ambulatorial. Aqui em São Paulo a gente tem algumas clínicas que fazem o ambulatorial mesmo, assim, que fazem procedimentos sem anestesia na clínica. Mas acontece que o Brasil, em especial, ele tem a cultura das brasileiras, óbvio, eu, você, etc., que não gosta de sentir dor. Né? Que nós somos um dos países que mais faz cesárea no mundo porque não quer ter dor de parto normal. Então, não pegou muito assim. Então, o médico, como vem, o médico que escolhe, né? A paciente está lá com ele no consultório. A paciente fala, eu não quero ter dor. Então, assim, eu vou levar minha paciente vou mandar ela numa clínica para ela ter dor? Não, acaba que a gente deixa a paciente escolher. Então, quando eu faço ambulatorial, eu tenho paciente sim que eu faço sem anestesia, mas eu sempre faço no ambiente cirúrgico. E a gente usa técnica de música, de conversa, etc. para tentar. Algumas pacientes toleram super bem o exame e alguns pequenos procedimentos, sim. Mas eu deixo muito a critério da paciente. Tem até um grupo de mulheres da Inglaterra que montou uma mega manifestação, enfim, online contra os procedimentos, contra a dor dos procedimentos esteroscópicos, né? Porque lá na Europa simplesmente não há opção, é assim e pronto. Então, tem esse movimento forte, mas por outro lado, o movimento científico, que é liderado por homens, é todo para fazer esteroscopia ambulatorial sem anestesia, né?
Tem um ou outro desses caras mais do alto escalão, digamos assim, da esteroscopia mundial, que defende. Tem um especificamente, o Schalke, que é do Oriente Médio, e que ele fala, não, eu não quero minhas pacientes com dor, aqui não existe isso, e eu faço anestesia mesmo. Mas a maioria faz tudo sem anestesia. Então, é possível sim fazer, minha posição depende de cada paciente. Mas, mesmo se você leva para o centro cirúrgico, você não precisa dilatar o colo do útero. Você pode fazer o Betoque, que é aquele aparelhinho mais fino, sob anestesia, se você quiser, para evitar os danos da dilatação do útero, para você entrar de forma mais delicada, para você usar instrumentais não elétricos, né? Tesoura, pinça, etc., alças frias, que são benéficas em vários casos, como septo uterino, mesmo miomas pequenos, pólipos. Às vezes a gente consegue resolver com alça fria sem danificar. Para quem quer engravidar, é muito melhor eu não colocar energia, eu diminuo o risco de aderências, de sinéquias. Então, eu posso sim oferecer um procedimento muito seguro, muito agradável do ponto de vista com anestesia, sem dor, mas ainda assim minimamente invasivo e ainda assim tipo ambulatorial, ou seja, com menos invasão possível, né? Sem dilatar o colo, sem usar energia. Não dá para todos os casos, mas para alguns casos é possível sim, tá? Então é mais ou menos essa a diferença. E aí para procedimentos maiores, tipo miomas maiores, ablação endometrial, septos às vezes maiores, síndrome de Ashman, que às vezes eu realmente tenho aderências mais grosseiras, aí eu vou precisar da energia. E aí eu posso usar energias mais modernas, como a energia bipolar, o laser, que também teoricamente, vão causar menos dano àquele tecido, né? Entendi, muito maravilhoso, adorei a explicação, muito bem. E ainda tem hoje, tenho certeza que em São Paulo provavelmente não deve ter, certeza não, mas acho que não deve ter, mas em alguns lugares do Brasil ainda tem esse negócio de fazer as coisas diagnósticas. Esses dias a paciente falou, não, eu fiz um negócio, mas foi diagnóstico. Aí eu fiz de novo para fazer. Aí eu falei, mas isso existe ainda, de se fazer um negócio de diagnóstico, depois repetir, fazer cirúrgico? Como que funciona isso? Tem isso ainda? Infelizmente tem. Então, até laparoscopia, o povo tá falando isso. Então tá errado. Né? Tá errado. Já não tá mais certo isso, né? Não, estamos em 2020, né? Isso. A esteroscopia, às vezes sim, porque às vezes você quer fazer um diagnóstico de câncer, então você não tem que tratar nada. Às vezes você só tem que entrar lá para fazer uma biópsia e fazer um diagnóstico. Então, ok, a esteroscopia tem o seu lugar para o diagnóstico somente em alguns casos. E às vezes, por questão logística, realmente, você, em vez de levar direto a paciente para o centro cirúrgico, se você ainda quer planejar alguma coisa, você pede no laboratório o exame, que vai ser só diagnóstico, para se planejar melhor e levar para o centro cirúrgico, talvez isso caiba. Mas para vídeo, não. A vídeo você hoje faz exames de imagem bem feitos, com radiologistas bem feitos, e você leva para o centro cirúrgico para resolver. Se você não sabe resolver, você chama quem saiba, né? Mas, infelizmente, isso ainda acontece, porque... Sei lá por quê. Sei lá, eu tenho algumas sugestões do porquê, mas não sei por quê. Porque os bons profissionais não fazem isso, né? Os bons profissionais fazem um bom diagnóstico e levam para resolver. Existe, sim, um caso em que você vai para fazer diagnóstico? Sim, mas você tem que ir preparado para tratar. Então, existe, tipo, dor pélvica sem causa aparente, que você fez todos os exames de boa qualidade, realmente você não achou a causa, todos os exames estão normais, a chance disso acontecer é muito baixa se você fizer uma investigação. E aí talvez você chegue à conclusão de que você precisa fazer uma vídeo. Quantas vezes eu precisei fazer isso na vida? Né? Não se lembra, né? Não me lembro, né? Mas aí o cara é bom também, mesmo nesse caso, né? Provavelmente ele deve alguma coisinha ali para poder resolver a situação, ele deve acabar isso. Tendo, né? E daí você entra, mas essa questão é essa. Se você entrar, você tem que ir preparado para resolver qualquer coisa. Então, se você vai sem saber exatamente o que tem ali, você tem que ir com a equipe completa, você tem que ir para saber mexer no intestino se precisar, você tem que ir para mexer no sistema urinário se precisar, ureter, etc, etc, né? Não dá para você ir, não sei o que fazer agora, sai, né? Não. Né? Aí não. Na doença ginecológica... Não tá mais certo não, né? Não tá. Não, para endometriose, essas coisas não. Tá. E... radiofrequência. Me fala de radiofrequência, quer dizer, zero. Pode me falar do beabá, assim, radiofrequência. Com prazer. Que usa hoje? Isso. Com prazer. Não, com prazer. Então... A radiofrequência, então, é uma energia de rádio mesmo, né? De ondas de rádio, que você vai aquecer um tecido para queimar esse tecido. Então, a radiofrequência então, é um tipo de energia que a gente vai usar, então, através de uma agulha que eu vou colocar no tecido que eu quero queimar. A radiofrequência já é usada
há muito tempo na medicina, em outros lugares. Então, na tireoide, no pulmão, no fígado, no rim, já é longamente usado. Olha só, a energia que eu conheço é a energia pobre lá do bisturi elétrico lá. Isso, Né? isso. Não tem nada a ver com essa energia. No fim das contas, até vai ter no sentido de que vai queimar. Mas não tem nada a ver com essa energia. Tem porque gera calor. Então, qualquer energia, ela vai gerar calor. Né? A minha energia, se eu começar a fazer assim, eu vou gerar calor. É energia. É só a qualidade da energia, o quanto de controle eu tenho da energia. Por exemplo, essa energia do bisturi elétrico lá, que você conhece, é uma energia que eu não sei o quanto que ela invade, eu não sei qual é o limite. Ela precisa de uma placa lá que ela vai fugir a energia por X, Y, Z lugares. Então, ela não é tão segura. Então, hoje a gente tem energias mais seguras, a começar já pelo bipolar, e depois a gente vai para essas energias até mais modernas, laser, etc. E aí a radiofrequência é uma delas. E aí a gente, para miomas ou para adenomiose, a gente basicamente acha esse tumor, essa área que eu quero queimar por ultrassom, e eu vou lá, isso no eu faço, óbvio, o diagnóstico antes, e também no intraoperatório, é um procedimento hoje que começou historicamente a ser feito por laparoscopia, então eu fazia uma cirurgia por vídeo e guiava essa agulha por vídeo para o lugar que eu queria. Daí, puxa, vai fazer uma videolaparoscopia para isso. Vou fazer uma videolaparoscopia, eu já tiro esse útero, eu já tiro esse mioma, etc. Né? Então, não é uma boa ideia. Como que a gente faz? Aí eles começaram a fazer transabdominal percutânea, né, com ultrassom, ou transvaginal, que é o que a gente tem feito aqui. Então, a gente faz um ultrassom transvaginal comum, tem um adaptador que a gente põe no transdutor para entrar a agulha, e essa agulha vai no lugar, eu vejo lá o lugar que eu quero peraí, então, queimar. Você vai fazer essa radiofrequência, eu fiquei um pouco perdida. Qual é o acesso que você vai fazer? Você pelo ultrassom? Você está dentro da barriga dela? Você está por vídeo? Isso, a gente começaram a fazer isso por vídeo. Aí, depois agora, aqui, o que a gente está fazendo? Transvaginal. Então, eu ponho um transdutor de transvaginal. Tipo um ultrassom. Ultrassom, não é tipo, é exatamente, é um ultrassom transvaginal. Então é um ultrassom transvaginal. Tá. Só que ele tem no transdutor transvaginal, a gente coloca um adaptador para a agulha passar. Tipo uma punção. Isso, tipo uma punção. Exato, mesma coisa. E aí, com a diferença que a agulha não vai puxar nada, é uma agulha que vai liberar, é um bisturi elétrico. E aí pus lá o transdutor transvaginal, achei o mioma ou achei o foco de adenomiose que eu quero tratar, é aqui. Direciono lá o transdutor, boto a agulha, como se você fosse fazer a punção, guiar ali pro seu ovário, introduzo ali, escolho antes já o quanto de energia eu quero disparar, a potência, etc. Porque cada potência que eu uso vai fazer um círculo menor ou um círculo maior de área queimada. E aí eu disparo. Fico lá pisando. Aí, o próprio aparelho, ele me diz, a hora que eu piso, a hora que chega na impedância lá que eu quero, ou seja, queima o tanto, chega na quantidade de calor que eu quero, ele já apita. Ele fala pi, pi, pi. Aí eu paro de apertar, paro de queimar. Eu garanti já queimei. Pronto, acabou o procedimento. Ele tem uma média de 17 a 20 minutos de duração. É bem rápido. Claro que depende da quantidade de miomas. Eu posso queimar mais de um mioma, eu posso queimar mais de uma área de adenomiose no mesmo procedimento. Então, tudo depende disso também. Mas, em geral, é rápido o procedimento. E aí, queimei, acabou, tiro lá o transdutor, paciente acorda da anestesia. Geralmente, eu fiz ali uma sedação, uma máscara laríngea, paciente acorda, toma um lanchinho, tá tudo bem, vai para casa. Aí, a gente vai fazer os controles, né? Com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses e com 1 ano. E a gente espera uma sessão só, não tem que ficar repetindo. Não, uma sessão só. Tá. E aí a gente vai repetir em 1 mês. Para miomas, a gente já tem uma diminuição maior do volume. Para adenomiose tem já também, mas é menor do que o de mioma. A adenomiose é sempre mais chatinha. Mas a gente já tem uma resposta. E, em média, para mioma, a gente em 1 ano consegue uma diminuição do volume em torno de 80% do tamanho do mioma. E de adenomiose em torno de 60% nos melhores estudos, 40%, 60%.
Então é bastante. E isso também, óbvio, acompanhado de melhora dos sintomas. Então a gente tem estudo que fala de score de dor, que a paciente entra com 9, sai com 2 depois de um ano em relação à dor e em relação à quantidade de sangramento. Tá? Ele não afeta, obviamente, né? Esse procedimento não afeta a reserva ovariana, porque é muito focado dentro da lesão, então não é como a embolização que tem lá o risco de prejudicar vascularização endometrial, vascularização ovariana, etc. Não, é focado no miométrio. Claro que eu tenho que tomar cuidado para não queimar o endométrio ou a enfim, mas isso é a técnica cirúrgica, eu estou com o ultrassom na minha mão, a gente vai ter esse cuidado. Então é isso, a gente consegue preservar o útero, fazer algo que é rápido, simples e tem uma taxa de fertilidade. Então a gente, pelos estudos, aí você me corrija que você entende mais disso do que eu, para adenomiose, as taxas de sucesso em FIV giram em torno de 30 e poucos %. Para adenomiose, no estudo que eu vi, assim, que estava com melhor taxa de adenomiose só. Por um estudo que tem disso para adenomiose e radiofrequência, eles chegaram numa taxa de nascidos vivos de 27%. Então não é ruim, sendo que é uma doença chata, né? Assim, ruim de tratar. Difícil de tratar. Porque você fala, é só 27%. Pô, é pouco, é uma porcaria, mas é isso, já é uma doença que teria pouco sucesso. Essas eram todas, é um estudo de 80 pacientes, 80 e poucos, que todas 70 mulheres de 80 eram inférteis. E dessas, no fim, nasceram 22, 24 bebês. Então, eu acho que no fim é bom, né? Porque não iam nascer mesmo e tal. Algumas fizeram FIV depois, então também tem isso. Ela pode ser uma ajuda para FIV, né? A paciente já teve perda, etc. E aí você faz... Mas isso seria mais para aquelas adenomioses, assim, ferradas, difusas, muito grandes, ou para adenomiose focal pequenininha também? Melhor. O resultado é melhor com a focal. Assim, porque aí... mas... essas focais pequenininhas, às vezes até sem nada vai, você não né? faz Digo nada, assim, claro. Mas claro. acaba que eu acho que tá fazendo mais, talvez, não sei, nessas adenomioses mais ferradas, que às vezes a gente fica mais desesperado, não tem muito o que fazer. Então, essas, o resultado não é possível e às vezes é isso, né? Eu tô muito otimista em relação a isso, porque assim, qualquer benefício que eu der para essas pacientes de adenomiose difusa, já tô ganhando, porque é bem difícil mesmo. Mas isso já está sendo feito aqui no Brasil. Isso já faz. Você faz, sim, a gente faz. Sim. A gente fez o primeiro grupo que foi para fora treinar, foi o que eu fui, que foi em dezembro de 2019. A gente foi para Madrid treinar com a doutora Catenha, que é uma das pessoas que mais faz isso no mundo, na Espanha. E aí nós voltamos, começamos a fazer alguns procedimentos, aí veio pandemia, enfim, e agora voltamos, né, a operar. Então a gente ainda não tem resultados nem de um ano, não tenho ainda nenhuma paciente que fez um ano de procedimento. Ainda mais com pandemia, né? Acabou. Pois exato, atrasou. Mas então o que eu tô te falando são os resultados que a gente tem dos estudos científicos, que também são poucos. Mas é isso, assim, a questão é tão difícil, a adenomiose, que qualquer coisa que a gente consegue oferecer já ajuda, né? Sim, com certeza, é verdade. Babi, vamos voltar um pouquinho para a esteroscopia? Porque acabou que eu fui perguntar as coisas que eu queria entender mais, que eu não sabia nada, né? O povo tá aqui reclamando na minha orelha. Né? Ficou difícil. Medicaid. Um pouquinho. Medicaid. Eu adorei, né? Mas é bom que eu já fico sabendo umas coisas. Mas vamos voltar para o básico lá da esteroscopia. Quando que a gente indica uma esteroscopia? Então, vamos colocar umas perguntas que a gente vai puxando bem do basicão mesmo, para você ir falar de esteroscopia pra gente. Vou colocar uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Esteroscopia. Essa tá ótimo, porque já faz esteroscopia, tive endometrite. Esteroscopia deu endometrite. Tratada com antibióticos e ovos O que é isso? Injetável? Deve ser óvulo vaginal, né? Refaz para ver se tem cura. Tá. Essa pergunta é muito legal, massa. Mas eu acho que você podia falar antes pra gente o que é esteroscopia, para que serve a esteroscopia, para dar uma aulinha mesmo de esteroscopia pra gente. A esteroscopia, então, é uma técnica, tipo uma endoscopia do útero, que a gente entra com uma câmera dentro do útero pela vagina, vê a vagina, vê o canal endocervical e vai lá dentro da cavidade do útero, onde o neném tem que crescer, o endométrio. Então eu vou avaliar se tem pólipo, se tem mioma, se o endométrio está crescendo direito, se está inflamado, se não está inflamado, se os ósseos tubários estão aparentemente passando. Não é o melhor exame para ver, a esterossalpingografia é o melhor, mas a gente consegue indiretamente ver se a tuba está pérvia, vou tratar malformações, etc. Então a principal indicação de esteroscopia
é o sangramento uterino anormal. Mulheres que não sangram de forma normal, em algum momento, talvez precisem de esteroscopia. E é um procedimento, como eu disse, muito rápido e que, em geral, o ideal é que seja see and treat, ou seja, que eu entre lá e que eu já tenha condições de tratar na maioria dos casos, né? Na infertilidade, em teoria, a gente não está nos protocolos oficiais de infertilidade fazer esteroscopia antes da FIV, da fertilização in vitro, mas todo mundo faz, né? A verdade é essa. E faz todo sentido fazer porque, na minha cabeça, isso é minha opinião, porque você vai fazer um negócio para botar dentro da cavidade. Se você puder olhar essa cavidade, ver se essa cavidade tá boa, né? Essa semana mesmo, no sábado, tinha uma paciente que a gente foi operar e que ela tinha uma ressonância e um ultrassom normais, cavidade normal. Eu fiz esteroscopia porque ela já fez 2 FIVs que não deram certo, além de fazer... Falei, vou fazer uma histero, que você vai ter que fazer depois, já faz agora. E tinha lá 3 pólipos. E aí, né? Não vou entrar? Então, já fiz, já resolvi. Então, basicamente é isso. A gente precisa distender essa cavidade, então vai usar um soro fisiológico ou um outro soro, dependendo se vai usar bisturi, etc., para distender, porque o útero da gente é como se fosse uma bexiga vazia. Para trabalhar lá dentro, eu preciso encher essa bexiguinha de água para poder trabalhar. E é por isso que às vezes dói um pouco, porque essa distensão estica um pouquinho o músculozinho do útero e pode incomodar, dar uma cólica. E também na passagem do canal endocervical, o canal endocervical tem em torno de 3 milímetros de diâmetro numa mulher que nunca teve filhos. E o aparelho de Betoque, né, esse aparelho da esteroscopia ambulatorial diagnóstica, ele tem 3,2 milímetros. Então, em teoria, ele cabe ali. A gente vai ajustando, ele tem um formato oval, justamente que é para encaixar no canal. Mas pode ser um pouquinho incômodo para algumas pacientes, ou muita dor. Já teve paciente que falou, nossa, é a maior dor da minha vida, dor de parto, assim como teve outro que falou, nossa, é só isso. Então, varia muito. Dor a gente precisa respeitar, né? E não julgar. É verdade. Então, muito bem. Para mim, assim, acaba que esteroscopia é sempre quando a gente vai pesquisar, né, a cavidade, ou antes de uma FIV, ou porque não está dando certo a transferência e a gente quer saber o que está. E muitas vezes, a maioria das vezes que a gente manda para esteroscopia, a gente acaba mandando por conta de pólipo, né? Sim. Para vocês também, isso é a maior indicação de esteroscopia. Você faz muito para infertilidade, mas para que... Então, sangramento disfuncional, quando a pessoa está sangrando sem poder estar sangrando, sem ser a menstruação, né? O que é o dia a dia, assim, de quem faz mais esteroscopia? Isso, o dia a dia, Chega basicamente... O pólipo muito paciente tem pólipo, muitos miomas também. Eu recebo, tenho uma amostra viciada, então eu recebo malformação, eu recebo mioma grande, eu recebo asma, né? Que é mulheres que passaram por várias curetagens, às vezes, ou várias cirurgias esteroscópicas prévias e tem um monte de aderência dentro do útero, mas o dia a dia é pólipo, é hiperplasia endometrial. Para as pacientes, depois da menopausa, daí a biópsia pode ter também a câncer de endométrio, é o jeito de fazer diagnóstico de câncer de endométrio. Mas o dia a dia é polipinho, polipão, mioma, é o feijão com arroz ali da esteroscopia mesmo. E o polipinho deve ser facinho de tirar, deve ser até gostoso, né? Eu fiz, tenho uma vontade de fazer esteroscopia, mas eu acho que já tô velha, já não dá mais tempo de Tá fazer. nada, imagina, sempre dá. É uma gostoso. delícia, é uma delícia. Bom, eu sou suspeita, né? Adoro fazer esteroscopia, assim, é muito gostoso. Sabe o que era gostoso? Você lembra na residência que a gente... O mais gostoso, eu sempre falo, a gente tem uma vontade de operar mioma só pra ficar tirando as bolinhas, assim, não era Sim. gostoso de tirar o dedo nas bolinhas? Então, Não era? continuo gostando de fazer. Eu já falo com saudade, faz muito tempo. Mas então, pólipo é facinho. E quando vem aqueles miomas super meio intramurais, submucosos, Adoro. assim, aí às vezes tem uns bem difíceis ou não, é tranquilo também. Não. Os miomas, em geral, eles são mais difíceis na curva de aprendizado. Então, quando a gente vai, né, dar aula de mioma, enfim, nas pós-graduações e tal, nos cursos, o mioma é uma das últimas coisas que a gente deixa fazer. E aí tem os diferentes tipos de mioma, que dá para tirar por esteroscopia, são basicamente 4 tipos, né? O tipo 0, que é aquele que está totalmente dentro da cavidade do útero, eu fiz até um post disso hoje. O tipo Quase 1, um pólipo, então, né? Tipo que aí zero. é quase um pólipo, ele é um pouco mais Qual que é? durinho, ele é mais... Porque o pólipo, ele é um hipercrescimento do endométrio, então ele tem a mesma consistência do endométrio. O mioma, na verdade, ele é um tumor fibroso Do do miométrio. miométrio e que Mas pode ele vem- crescer. Tá, Ele pode mas ele crescer. parece com endométrio, você Ele- tá falando tipo 0. Não, ele é que todos eles vão estar recobertos por endométrio. Mas na hora que eu tiro o endométrio de cima, ele vai estar entendi. branquinho, igual mioma. Entendi. E aí eu vou fatiar e tal. Então a gente tem o tipo 0, que ele tá todo na cavidade, tem o tipo 1, que tá um pedaço na cavidade, um pedaço na parede.
o tipo 2 que está mais para dentro da parede, o tipo 3 que está todo na parede, mas que encosta no endométrio. Então, ele inflama o endométrio também. Então, esses todos eu posso tirar por histeroscopia. Cada um vai ficando mais difícil Aí tem que preocupar tecnicamente. se você vai tirar muito do útero. Porque vai ficar Então, muito eu não fino lá. posso tirar o útero. Na verdade, imagina assim, o mioma, antes a gente achava que ele era estático, mas não, a gente sabe que ele é dinâmico. Então, é como se você tivesse uma laranja no meio de cordas de violão. As cordas de violão são o músculo do útero e o mioma é essa laranja, essa bolinha. Quando eu vou fatiando o mioma para tirar, eu tenho que preservar o que a gente chama de pseudocápsula, que é uma membraninha que tem em volta do mioma. Quando eu preservo isso, eu não danifico as fibras musculares do útero. Tem Então, um eu pano vou... de clivagem ali. Isso, onde vai entrar. exato. Né? E aí eu vou tirando esse mioma e as cordas vão voltando. Elas, na verdade, me ajudam até a expulsar o mioma. E a ideia é que eu tire o mioma e preserve 100% das fibras musculares. Então, mesmo que no mioma, na imagem inicial, estava meio milímetro da serosa, né, da camada externa do útero, a hora que eu começo a tirar, no fim, eu vou ver uma distância bem maior, porque eu voltei, as fibrinhas estavam espremidas. A hora que eu tiro a pressão do mioma, ele volta ao normal. Por isso que eu posso... Então acaba sendo parecido com uma cirurgia aberta mesmo. É né? igual. Por baixo, mas é a mesma coisa. Você vai puxar o mioma, conceito, você vai tirar. O conceito é o mesmo. Eu tenho que preservar a pseudocápsula, tá? Que é essa... Mas existem miomas tão grandes que você precisa ter esse cuidado de não tirar ele todo ou não? Você sempre vai tirar o mioma todo? Eu sempre vou tirar o mioma todo. Às vezes vai acontecer na esteroscopia de eu precisar tirá-lo em 2 vezes. Então eu vou lá, faço metade da cirurgia e eu já combino com a paciente antes, né? Quando eu indiquei, eu já sei mais ou menos, né? O meu limite como cirurgiã e o limite daquele mioma. E aí eu já combino, ó, provavelmente a gente vai fazer em 2 tempos. E é totalmente autorizado a gente fazer miomectomia em 2 tempos. Aí eu faço um hoje e daqui 2 meses eu faço um novo. Ou eu posso também, que é uma técnica super possível, eu bloqueio, eu faço um Zoladex para essa paciente ou uma outra medicação, diminuo um pouquinho o tamanho desse mioma e opero com ele um pouco menor, para eu de repente conseguir fazer em um tempo único, né? Então também é uma técnica super aceita. Mas se aceita. o Zoladex não piora um pouco o plano de clivagem? Piora. Assim? Eu, Bárbara, não gosto, mas é uma técnica descrita, né? É uma técnica descrita e que pode ser usada. Tem médico, tenho muitos colegas que só gostam de operar assim. Eu, Bárbara, não gosto. Mas aí também é preferência de cirurgião, enfim, de expertise de cada um. Eu prefiro operar sem nada. Eu aprendi assim e me virei assim e até hoje funciona bem. Um ou outro eu faço, mas são casos muito pontuais. Mas é descrita essa técnica e então se alguma paciente receber essa orientação, ela não está errada, tá? Muito bem, entendi. Vou colocar aquela perguntinha de novo pra gente repetir, pra gente responder, que daqui a pouco a gente fofocou e não respondeu. Pera lá. Onde que tá ela agora? Ixi, agora eu já perdi, hein? Era de endometrite, outra, né? Mas daqui a pouco eu acho ela. Vou colocar essa, ó. Histeroscopia pode alterar o próximo ciclo menstrual? Então, sim e não. Ela não mexe na ovulação, então ela não mexe no ovário. Mas dependendo do que eu fizer, dependendo do dano que eu causei a esse endométrio, pode ser que ela menstrue antes, sangre depois, fique sangrando ainda. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não por uma alteração hormonal, né? A não ser que ela também ficou muito estressada, às vezes acontece. A mulher fica tão estressada para ir para o exame que depois bloqueia o próximo ciclo, né? Não ovula aquele mês. Mas não. Também tem isso, né? Que tem um controle aí, né? Do sistema límbico que tem um pouco de nervosa, também ansiedade, né? Sim. Isso, né? Ah, não. Isso aí é estrossalpingografia. Não, então pera lá. Coloquei errado. A pessoa perguntou errado e eu coloquei errado aqui. Peraí. Vou perguntar outro, então. Tenho cisto seroso no ovário. É verdade. Tem o pessoal perguntando de histerossalpingografia. A pessoa deu uma confundida aqui. Porque ístero, né? Esses dias a pessoa tá achando que é tudo a mesma coisa. Histerossalpingografia, histeroscopia. Histeroscopia, corrigir trompas anoveladas e aderências. Tem. Então, histeroscopia não corrige nada cavidade. disso, gente. O que pode ajudar alguma coisa é a histerossalpingografia. Não a histeroscopia. Histerossalpingografia é quando a gente joga um líquidozinho e ele sai pelas trompas. E histeroscopia, a gente coloca uma câmera dentro do útero para poder enxergar o endométrio lá dentro. Eu corrijo SINEC, as aderências que estão dentro da cavidade do útero, né? Às vezes obstruindo a tuba, por exemplo. Mas eu não consigo entrar na tuba. É tipo a mesma câmera Hã? É a mesma câmera que faz laparoscopia?
Não, bem menor, só que é né? mais fina. Tem a da bem mais laparoscopia, fininha, a mas gente usa de 10, a gente usa de 10, que é o 4, 10. A de esteroscopia a gente usa de 2,9 milímetros ou a de 4 milímetros. Já tem a de 2 milímetros também, de 1,2 milímetros. Elas são iguais, o que muda é a espessura. E o corte na ponta também tem uma angulação lá, que também ajuda a gente. Muito bem. Canal endocervical com pólipo, tortuoso e estenótico. Vou retirar o pólipo. Estou confiante que agora vai. Agora Não vai. pergunta, né? Ela só deu uma desabafada no vai. assunto. Agora vai. Estamos Agora torcendo, né? Vamos ver. Vocês mandaram pergunta de tudo menos de esteroscopia, né? Pera lá, que eu tô perdida aqui. Inhame. Vocês gostam mesmo do inhame? Não tem jeito, né, gente? Todo dia tem pergunta de inhame aqui. Pera lá. Sopa de inhame. Deixa eu ver aqui, que era aquela. Doutora, tive um mioma, retirei ele. Vamos ver. Doutora, tive um mioma, retirei ele. Meu útero tem volume de 150. Tenho adenomiose e endometriose. Acabou a pergunta. Não sei o que é. Não consigo engravidar há 5 anos. O restinho da pergunta estava aqui. Bom, quer falar alguma coisa, Babi, disso daí? Tive mioma, retirei. Meu útero tem adenomiose e endometriose. Tem um monte de Grande, né? O coisa. útero. Não, mas não é impossível. Mas Também não não sei é qual a nada. pergunta, não tem pergunta. Eu acho que foi mais um desabafo. Então tá bom. Pergunta também de tudo de esteroscopia, viu? Porque tem pergunta de tudo aqui, menos de esteroscopia. Peraí, deixa eu achar uma. Fiz esteroscopia, aí, deu trompa obstruída, provavelmente deve ter sido uma esterossalpingo, né? Fiz a esterossalparoscopia e corrigiu. Dá pra engravidar agora? 41 anos. Fala aí, fala alguma coisa aí, Babi. Fala aí, dá uns conselhos pra ela, vai. Dá uns conselhos pra ela. Dá uns conselhos pra ela. Bom, a reserva é baixa, não é isso, Lelê? Com 41 anos. O pior é a qualidade do óvulo, né? A qualidade, reserva, né? exato. Exato. Mas não é impossível, gente. Não é, não. Tá tudo certo. Tem que tentar. É impossível Deus explicar. O resto tudo pode. Tem que correr atrás. Olha lá. Faz um mês que fiz esteroscopia. Tinha endometriose. Endometriose não dá pra ver na esteroscopia, né, Babi? Não. Na verdade, não, mas a gente consegue suspeitar. Então, a adenomiose, apesar de ser no miométrio, às vezes eu consigo ver por transparência um foquinho ou outro. E tem algumas alterações do endométrio que eu consigo ver. Ele tem algumas mudanças de aspecto que eles sugerem adenomiose. E na imunistoquímica, às vezes, eu consigo fazer imunistoquímica para endometriose, para endometrite, etc. Então é possível você suspeitar de uma adenomiose numa esteroscopia. Porque teve alguém que me falou assim, fiz uma esteroscopia e deu que eu tenho endometriose. Eu falei, olha... Não, dá. Não tem... A endometriose em si não, né? A adenomiose ainda dá pra suspeitar, né? A endometriose eu consigo, pela imunistoquímica, fazer uma imunistoquímica que vai dar algumas alterações que vão dizer, acho que essa mulher tem endometriose. E a adenomiose eu consigo fazer biópsia do cisto e tem algumas técnicas para adenomiose cística, focal próxima à cavidade, a mais interna, que eu consigo inclusive tratar por esteroscopia, que é como se fosse operar um mioma. Então eu fiz uma esses dias, que a gente tira quase todo o foco, eu tinha um foco no istmo, assim, eu entrei e tirei toda o foco de adenomiose, tirei um pedaço do miométrio por esteroscopia, então tirei a adenomiose focal. Próxima à cavidade, eu consigo tratar por esteroscopia, sim. Entendi. Muito bem. Essa pergunta é boa. Qual o melhor dia para fazer a esteroscopia? Pode ser feita menstruada? Melhor dia para fazer esteroscopia depende do que você quer. Para ver pólipo, mioma, essas coisas, é logo depois da menstruação, se você menstrua, ou qualquer dia se você não menstrua, obviamente. Se for para ver a questão de ver o crescimento do endométrio, para ver a questão da fertilidade, aí é melhor a segunda fase. Mas a gente tem que ter certeza que você não está grávida. É melhor fazer um teste de gravidez antes de ir para o exame. E se pode fazer menstruada, idealmente não é ótimo. Mas se for, às vezes, no centro cirúrgico ou... Porque aí eu vou ter que lavar a cavidade, né? Eu vou ter que botar a outra camisa, eu vou deixar o aparelho mais grosso para eu poder botar uma entrada de soro e uma saída de soro para eu lavar a cavidade. Aí... fazer sem anestesia começa a ficar Highlander. Não é impossível, mas começa a ficar um pouco desagradável. Então, é melhor esperar a menstruação passar, calcular para fazer logo depois da menstruação, tá? Qual o risco depois de tirar, assim, voltar mioma e pólipo após? Sim, enquanto há útero, há doença uterina. Só tem tratamento definitivo de pólipo e de mioma quem tira o útero. Senão, você tem chance de ter no ano que vem... Você já não pode ter mais, né, Babi? Você já não tem mais. Eu não tenho mais. Esse problema não tenho mais.
Quais as chances de... Ah, ó, que legal essa também. Eu tô aqui, ó, tomei conta aqui da sua live. Vai Quais embora, as vai chances de ter embora. sinéquias após uma esteroscopia cirúrgica? E quais os sintomas caso eu tenha adquirido a sinéquia? Então, tem algumas coisas, Lê, que a gente pode fazer, e Dani aí que perguntou, para minimizar risco de sinéquia. É muito legal isso. Então, por exemplo, no caso dos miomas, então aquilo que eu falei, né? Minimizar o uso de energia, preferir sempre alça fria, tesoura, pinça, se eu puder, ao invés de usar energia. Se eu tiver que usar energia, preferir energias mais inteligentes, como bipolar e laser, ao invés de energia monopolar. E se eu tiver, por exemplo, lesões em paredes opostas, então, por exemplo, se eu tenho um mioma na parede anterior e um na posterior, mesmo que tecnicamente, essa paciente quer engravidar, né, no futuro, mesmo que tecnicamente eu consigo, Bárbara, ir lá e tirar um mioma na anterior e na posterior e eu vou sair felizona, uhul, como eu sou boa, como eu opero bem. Mas, do ponto de vista de sinéquias, é melhor eu fazer um mioma num dia, daí vai cicatrizar, daqui 2 meses eu volto e faço outro. Porque se eu deixar 2 áreas cruentas ali expostas no mesmo dia, a chance daquilo grudar uma na outra, porque lembra que eu falei que o útero ele é uma bexiguinha, ele não é uma coisa expandida, tá? É isso. E se você fez uma esteroscopia cirúrgica extensa, então um mioma grande, um pólipo grande, você quer engravidar, talvez o que tem comprovado para evitar sinéquia é second look. Então, daqui 2 ou 3 meses no máximo, depois da esteroscopia, fazer uma esteroscopia diagnóstica só para entrar e desfazer e avaliar se tem umas aderências já ainda mucosas e tal, que eu já consigo desfazer e depois libero para engravidar. Então, existe estudo que fala em deixar sonda, deixar gel lá dentro, etc. Nada disso tem comprovação. Às vezes a gente faz. Nada de comprovação? Você deixa... Não, tem. Não, o que eu faço, né? Todo mundo pergunta isso, né? O que eu faço? Eu tenho uma aula disso, estou escrevendo um capítulo disso até agora para um livro. E o que a gente faz? Então, tem comprovação de tudo isso? Um pouco tem. Mas o que tem, que é consenso todo mundo, é o second look. Então, é fazer o segundo tempo em até 3 meses. Isso é consenso. Fazer estrogênio, a gente pode fazer, porque, por exemplo... É para quebrar o resto das coisas? Tipo, você dá uma quebrada, depois você volta para dar uma quebradinha no que sobrou. É isso? É isso. Ou para evitar. Então, se eu fiz um mioma, se eu fiz uma ressecção grande, eu volto lá para desfazer a aderência. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu posso usar, por exemplo, estrogênio, qualquer estrogênio. Para asma, a gente pode usar sim nesses primeiros meses. A pessoa já vai para casa tomando estrogênio ou depois já vai tomando. E a gente deixa meio que tomando por uns dias, aí cada protocolo, não existe um protocolo consensual, e aí você faz o second look também. E aí se a pessoa quer colocar alguma coisa na cavidade, tem que ser uma coisa inerte. Então eu não posso colocar dilmirena, eu não posso colocar, até porque o dilmirena vai diminuir vascularização, o que eu quero é vascularização para evitar a sinéquia. Eu não posso colocar DIU de cobre, porque ele vai inflamar esse endométrio. Então tá errado colocar DIU. Tá errado. Eu posso colocar o DIU. Eu vejo o povo colocando. Eu posso colocar o DIU se esse DIU for inerte, que é um DIU que não tem nada, ele é só um plástico. Aqui no Brasil a gente não tem mais, é um que era cobrinha. Então, nem é DIU, né? Nem é DIU. Ele é DIU, mas ele é um dispositivo intrauterino, né? Mas ele não, mas digo assim, não é esses DIUs normais que a gente... Não. O que a gente tem aqui, cobre, não tem. Na China, eles têm um que parece um Mickey, que eu acho super fofo, que eu sempre ponho ele na minha aula, que eu acho ele fofo. Da Disney? Mas aqui no Brasil a gente não tem disponível. E não é uma obrigatoriedade, né? De novo, ele não melhora um pouco, mas não tem resultado, especialmente não tem resultado em nascido vivo, que é a questão mais importante. Ele tem. Então, o que tem melhora em desfecho final, obstétrico, que é o que a gente quer no fim das contas, é o second look. Ponto. Então, assim, o que eu preciso. Aí tem paciente, e é importante dizer que tem isso, porque tem paciente que fala, mas você quer que eu faça de novo outra esteroscopia? Vou ter que pagar outra esteroscopia, eu vou ter que ir no laboratório. O plano cobre, Babi? Cobre. Como é que é isso? Cobre porque é uma diagnóstica, né, depois. Você não vai fazer uma cirúrgica. E mesmo assim, você explicando, mesmo que você cobre como cirúrgica para levar para o centro cirúrgico e tal, nunca tive problema. Tranquilo. Nunca tive problema. Então, para sinéquia é sempre bom fazer de 2 vezes, é isso? Não, para sinéquia, para evitar sinéquia, né? É para evitar sinéquia. Se foi uma cirurgia inicial, se a cirurgia inicial foi uma asma, já foi Você tá falando de mioma, tô falando de mais... sinéquia. Não, prevenção de sinéquia. Pode ser porque eu operei sinéquia, pode ser porque eu operei mioma, pode ser porque eu operei septo, pode ser porque eu operei pólipo grande. Não importa o que eu operei inicialmente. Para eu evitar que essa mulher tenha mais sinéquia,
Se ela já tem, eu quero evitar ainda mais, porque eu já sei que ela tem. E se ela não tem, eu não quero que ela tenha. Aí eu vou fazer essa segunda esteroscopia, isso é o mais importante. Aí eu posso, se eu achar que o endométrio tá pobre, eu posso entrar com estrogênio. Se eu achar que eu quero deixar alguma coisa, tem estudo em relação a uns géis que a gente não tem aqui, que a gente deixa um pouquinho de gel lá para evitar, né, colabar. Tem estudos, principalmente na África, que eles colocam uma sonda. Tem um grupo da África que gosta de deixar sonda e deixa lá uma semana, uma sonda vesical dessa lá dentro, que eu acho que deve ser bem incômodo para as pacientes, eu nunca deixei, mas eles também fazem isso, que é basicamente tentar evitar que essas paredes se encostem, né, no momento inicial. É isso. Mas o que tem comprovação, que todo mundo concorda, que todo mundo faz de esteroscopia, é o second look, é a segunda entrada na cavidade, e tem que ser feita até o terceiro ciclo. Tá. Você estava falando, na verdade, tudo isso que você está falando aí, você estava falando de prevenção de SINEC. E eu, na minha cabeça, eu estava pensando em tratamento de SINEC, entendeu? Que também é, então, na verdade é. É, também é, mas digo assim, então quando você retira um mioma grande, então todos esses Também. miomas grandes teriam indicação de fazer um second look. Sim. E já estrogênio também para casa. Não, estrogênio não, porque aí estrogênio eu vou... é só para SINEC. Não, estrogênio é só para SINEC, Entendi. Se eu achar que eu ainda... Isso, é isso, tá? Entendi. Então, eu já tô craque. Amanhã eu já começo a fazer as minhas esteroscopias. Pode me chamar que mais eu faço perguntas. todas. Me chama um dia, você faz? Aí, então tá. Você marca, a gente faz todas essas esteroscopias aí num dia Opa, só. hora que eu vou marcar, hein? Pode que agora marcar. eu vou receber agora para fazer o ICOSI outro dia aqui, que eu chamo, hein? Pode chamar. Infertilidade sem causa, nunca realizei esse exame. Como faço para conseguir um diagnóstico confirmado? Bom, não. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de esteroscopia. Peraí. Aqui na esteroscopia, a diagnóstica... Aí, essa daqui você já respondeu, né? Na esteroscopia diagnóstica, mostra a adenomiose? Você já acabou de responder pode essa daí. demonstrar. Não é o exame para isso. O exame para a adenomiose é ultrassom ou ressonância. Mas em alguns casos a gente pode dar a sorte de achar alguma lesão característica, sim. O melhor tratamento para adenomiose é o uso contínuo de anticoncepcional? Bom, a gente tem 3 tratamentos para adenomiose, depende da queixa, depende do que a mulher quer. Tratamento com anticoncepcional é uma das opções, é o tratamento clínico hormonal para quem não quer engravidar agora. Então eu tenho o tratamento clínico não hormonal, que é atividade física, alimentação anti-inflamatória, gerenciamento de estresse, que isso faz parte sempre da orientação para todas as pacientes. O tratamento clínico hormonal para quem não quer engravidar agora, anticoncepcionais, e aí tem uma gama de opções, não tem nenhum que seja melhor. Os mais estudados é o Dilmirena e o Genogest. Lembrando que o Cailina, que é esse novo Dilmirena menor, que é menorzinho que o Mirena, mas que também é de levonorgestrel, não serve para adenomiose, ele é só para anticoncepção, porque ele tem uma dose menor. E os tratamentos cirúrgicos, dependendo aí do que a mulher quer e tal. O tratamento definitivo da adenomiose é a esterectomia, e eu posso usar radiofrequência, esteroscopia, videolaparoscopia para tirar um pedaço do útero que tem mais adenomiose. Então, opções não faltam para o tratamento. E claro, se a mulher quiser engravidar, liga para a Letícia, que daí é com ela para fazer fertilização in vitro, que é o melhor tratamento para quem quer engravidar. Isso. Você já fez uma cirurgia heróica, assim, Babi, de adenomiose? Tipo, arrancar um pedaço, ir lá fazer uma cirurgia mesmo, arrancar um pedaço ali. Já fez algumas? Sim. Muitas? Sim. São poucas, né? Acabar são poucas, pouco, né? São poucas. Mas tem aquelas que a gente tira um pedacinho só. Isso é mais ou menos rotina, assim. Não é tão incomum, não. Não é tão incomum, não. Porque é muito comum. Não, porque é muito comum essas doenças estarem juntas, porque a origem delas é muito parecida, né? O estrogênio é das 3, né? O mioma, a adenomiose e a endometriose. Sim. Então, não é incomum eu ter as 3 juntas. Então, na esteroscopia, eu faço muita adenomiose por esteroscopia. Tirar por esteroscopia. É uma coisa que eu faço mais até do que por vídeo. E daí, é direto. Todo mês tem, pelo menos umas 2, assim. É bastante mesmo. É bastante. Muito bem. Bom, temos 1 minuto. Dá um tchau aí. Fala alguma mensagem para as nossas tentantes, melancias estão aí. Ai, querida. Adorei, brigadíssimo, adorei. Aprendi pra caramba. Não sei se alguém gostou, porque ficou muito difícil. Tenho certeza que todo mundo que queria saber sobre isso adorou, mas foi um pouco mais aprofundado. Hoje foi um conhecimento mais aprofundado. Eu adorei, tirei um monte de dúvida, aprendi um monte. Obrigada. E manda uma mensagem aí pra gente terminar, que o Instagram vai cortar tudo. Obrigada, meninas todas. Obrigada, Lele. Adorei te ver depois de 15 anos. Espero que a gente se encontre logo.
E essa Estamos live é fazendo muito, muito importante, assim, né? Da gente se reencontrar. Junta todo mundo. Não é? Verdade. Vamos fazer mais lives depois do Vamos sobre sim. radiofrequência e outras coisas também. Adorei. Vou colocar nossa foto amanhã. Vou procurar nossa foto. Bom, cuidado, hein? Vai queimar Olha, o hein? filme. Ai, Cuidado, Jesus, hein? Cuidado, hein? Não sei se eu quero, não tô sabendo. Manda pra aprovar antes, manda pra aprovação. Vou pensar. Amadas, adorei. Beijo também. Deixa eu tirar uma foto. Deus. Vamos tirar uma foto nossa Tira, aqui, tira, ó. tira. Vai lá. Peraí. Ai, como que faz? Como faz, gente? Eu não sei, não Deu foi. certo? Acho que foi. Eu tirei. Tirou? Então tá bom, me manda. Peraí. Deixa eu desativar o comentário, ver se dá tempo. Peraí, Vai. desativar o comentário. Vai de novo. 1, 2, 3 e já. Tirei, deu certo. Vou postar essa também amanhã. Um beijo. Tirou? Então tá bom. Tchau. Beijo.